Olá, meus queridos, bem-vindo novamente ao meu canal Universal Vênus. Para você que não me conhece, meu nome é Dilcilene, eu moro há 9 anos aqui nos Estados Unidos, sou casada com um americano, israelense, e nosso canal é voltado para muitos acontecimentos. Se você é novo, por favor, se inscreve, dá o like de vocês, não custa nada. Meus amores, faz um bom tempo que eu não faço vídeo, e hoje meu marido veio conversar comigo sobre um assunto que eu sempre defendi. E ele defendeu, mas não tanto assim, ele respeitava a minha opinião, porque a mãe dele sempre trabalhou na vida, e a mãe dele era arqueóloga, né, que faleceu, o pai é arqueólogo, então assim, os dois sempre trabalharam e ele viveu com a avó dele. Então é muito bom ele ter vivido com a avó dele ter ficado com ele, foi melhor do que ficar com o babá. Assim, não falando mal das babás, mas muito criancinha tinha que ficar com os pais, né, muito bebê. E eu sempre defendi o direito da criança ficar com os pais, pelo menos até 3 anos, 4 anos, 5 anos, não importa, né? Assim, os primeiros 3 anos da criança é muito importante, de sentir o calor da mãe, a confiança dos pais. E sempre eu falava isso para meus amigos e minhas amigas, e elas falavam: Deus que me livre, o que você quer? Que as crianças ficam com fome? Que o bebê fica com fome? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar meu marido. E eu sempre fui contra. E você poderia falar para mim o que a psicóloga falou? Meu marido vai vir. Pois é. Oi, gente. Oi, pessoal. Deixa eu colocar mais perto, você chega mais pertinho. Então, Deixa eu aumentar mais pra você, daí, ó. Fala. Então, eu fiquei assistindo uma reportagem que estava fazendo uma pesquisa científica que muitas das pessoas que suicidam entre 18 e 30 anos foi descoberto, ou até mais cedo, que foi ativado a medula no cérebro quando eles eram pequenos, bebês ou crianças pequenas. Por quê? Parece que foi descoberto também cientificamente que essa medula, ela além de outras funções que ela tem, ela é responsável pela sobrevivência e estresse, regulamento de estresse e sobrevivência. Então, nos primeiros 3 anos da vida da criança, essa medula não tem que estar funcionando, tem que estar fechada e não aberta. E só depois disso ela está pronta para começar a funcionar no dia a dia da pessoa. Isso vem da época que nós vivemos no mato, antes das civilizações. Então, criança que a mãe tem que trabalhar e vai na creche ou fica com babás, automaticamente a medula começa a funcionar, porque ele já sente que ele não está perto da mãe, ele não tem a segurança, então automaticamente o corpo dele entra nesse modo de sobrevivência. E se essa medula começa a trabalhar antes dos 3 anos, ela começa a mal funcionar com 10, 12, 13, ela já não funciona da maneira que ela tem que funcionar, e a pessoa tem mais tendência de ser estressado estressado por longo tempo, período de tempo, que depois vira depressão. E essa depressão muitas vezes leva a problemas crônicos na vida ou suicídio. Eu não vou falar isso não. Então é isso, e por isso eu abri esse assunto. E me agradeceu, meus amores. Ele falou: obrigada por você ter insistido em ser mãe e não mulher de carreira, porque no Brasil eu tinha lojas e aqui eu queria abrir ele queria que nós abríssemos um negócio juntos, e eu falava: mas e o Ben? E o Ben? Então assim, eu poderia ter aberto um negócio aqui e ter feito muito sucesso, porque eu tô aqui nos Estados Unidos, nós brasileiros também temos muita criatividade para crescer aqui fora, mas eu não quis. Eu quis ser mãe. E eu estou muito grata, porque meu filho mais velho também, apesar dele ter um gênio difícil, sabe? Ele é apegado com a gente. Ele vai fazer 24 anos, ele liga todo sábado, nós estamos juntos, e hoje mesmo ele me ligou para contar um problema dele. Então ele sempre tá, eu lembro ele disso, eu lembro daquilo, e eu lembro que nós ficamos juntos essa época, né? Então, hoje meu marido é judeu, é de Israel, e hoje ele me defende, né? Assim, defende o meu direito de ser mãe. Sim, é muito importante essa coisa de progressividade, que a mulher tem que seguir carreira mesmo tendo bebê, e pode seguir, mas entende que isso vai afetar
a bem-estar do seu filho depois. Então, obrigado, gente. Yes. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu falei, que eu vim com meu bebê com 3 meses, eu falei, eu não vou trabalhar, eu vou cuidar do meu filho. E aí eu falava, eu vou cuidar do meu filho, você tem que se virar, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. E aí o que que acontece? A criança com 1 mês, com 2 meses, eu sinto pena dessa criança que a mãe coloca na creche, ou coloca com babá, porque, gente, o calor do colo da mãe, o leite materno é tão importante, a atenção da mãe é muito importante. Então, assim, eu não consigo imaginar uma criança, um bebê que nasce e a mãe coloca na creche com 1 mês. Eu já vi vários casos desse. Crianças que acabam falecendo na creche com 6 meses de idade, porque teve engasgo, porque teve isso, teve aquilo. E aí eu penso que essas crianças que engasgou, que teve algum acidente na creche, outras que eu já vi vídeo de crianças que a outra criança unhou inteira e a professora, a babá não viu na creche. Então assim, eu nem culpo essas pessoas. Eu sempre culpo os pais que colocam. Aí você vai falar, mas Dilcilene, eles precisam trabalhar. Então faça uma escolha na vida. Faça uma escolha, eu vou ter filho quando eu puder cuidar pelo menos os primeiros 2 anos de idade. Enquanto isso, eu não vou ter filho porque eu não vou deixar meu filho na creche com 1 mês, com 2 meses, com 6 meses. Hoje em dia nem amamenta, né? Assim, eu amamentei meus 2 filhos até os 2 anos de idade. Então, assim, eles têm uma saúde de ferro. Sabe, o Ben nunca fica doente, o João Pedro nunca fica doente, são pessoas, meninos grandes, e eu sempre falo assim, mas por que eles nunca doentes? Eu falo porque eles mamaram no peito até 2 anos de idade. E tenho muito orgulho disso, e o que eu falo, que aí hoje, meu marido veio falar pra mim, nossa, eu assisti uma psicóloga falando que as crianças que não ficam com os pais até os 2 anos de idade, no colo, no calor dos pais, eles têm mais facilidade de cometer SUI, não vou falar o nome, vocês sabem o que significa, no futuro. E aí ele explicou para mim, nossa, como é importante a mulher cuidar do seu filho em casa. Eu falei, mas vai falar para essas mulheres de carreira, para essas mulheres que quer ter carreira, quer ter filho e ao mesmo tempo não dá conta nem de um nem de outro, dá mais conta da carreira. Eu não consigo, meu marido vai falar agora, mas eu não consigo imaginar uma criança com 2 meses, com 1 mês, 5 meses, segunda-feira, 6 horas, 7 horas da manhã, entrar numa creche. Por mais que os profissionais cuidem, não é a mãe. Entra numa creche e a mãe vem pegar 4, 5 horas da tarde, aí é o tempo de dar um banhozinho, dar o jantar para a criança e colocar para dormir, no outro dia de novo, no outro dia de novo, sexta-feira, aí sábado e domingo, geralmente não trabalha, mas tem umas que trabalham até no sábado, aí a criança só fica sábado e domingo com esses pais, e aí depois, de novo vai trabalhar. Gente, essa criança deve sentir uma carência profunda, que não tem tamanho essa tristeza. Eu tenho um filho autista de 9 anos, ele vai fazer 10 agora. E ele, todos os dias, gente, amanhã eu vou ter reunião na escola, então eu fiz algumas gravações dele falando, de eu mostrar para as professoras como ele é carinhoso. Eu sempre cuidei dele, eu deixei tudo da minha vida para cuidar dele, até as minhas vontades próprias. E todas as noites ele fala uma coisa para mim, ele fala, mamãe, você não me deixa, vamos ficar sempre juntos, sempre vamos ser uma família. Você sabe o quanto eu te amo? Ele fala em inglês. Você sabe o quanto eu te amo? Eu tenho medo de acontecer alguma coisa com você, porque eu quero que você sempre cuide de mim. E eu falo, e você vai cuidar de mim quando eu vou ficar velhinha? Ele fala, eu vou. Então, assim, eu vejo o sentimento que ele tem por mim, o sentimento de gratidão, de sempre estar comigo, sempre. E agora ele tem 9 anos, mas essa paixão, esse amor, essa segurança que ele tem
comigo e por mim, é porque ele, desde bebê, esteve comigo. Ele vai para a escola, ele volta, mas ele sempre tem a mãe dele aqui com ele. Eu não estou falando que as pessoas têm que ficar com seus filhos até 6 anos, 5 anos, mas, gente, os dois até 3 anos seria essencial para esse filho sentir segurança, se sentir amado, se sentir protegido, o cheirinho da mãe, o abraço da mãe. Mas, Dilcilene, eu tenho que trabalhar. Meus amores, então programa a sua vida. Fala assim, olha, daqui 5 anos daqui 3 anos, 4 anos eu vou ter um filho, então eu vou começar a juntar um dinheirinho desde agora para mim poder ficar 2 anos em casa. Faça esse programa, sabe? Porque hoje não adianta inventar que engravidou sem querer, porque existem milhões de métodos. Eu mesmo tenho um método aqui no meu braço, que eu vou ficar 7 anos sem me preocupar, sabe, em tomar nenhum anticoncepcional, apesar que eu já tô velha, né, com 46 anos, mas eu posso correr risco, né, de engravidar. Então, assim, eu tenho um método que fica 7 anos no meu braço. 7 anos no meu braço. Então, não tem desculpa. Hoje em dia, qualquer pobrezinho tem camisinha, tem anticoncepcional, tem 1000 métodos. Engravida porque quer. Então, se você engravidou, ame esse filho incondicionalmente. Não importa, não coloca teu filho com 1 mês, com 2 meses na creche. Isso é triste. Isso é triste. Quantas desgraças que eu já vi acontecendo, sabe? E essas crianças vão crescer triste. Não vai lembrar da mãe quando era pequeno, só vai lembrar do sábado e do domingo e das férias, das férias ainda coloca em outra babá. Que os pais têm que pensar muito antes de ter um bebê. Um bebê não é assim, eu vou engravidar hoje e amanhã eu coloco numa babá. Não. O bebê tem que ter um tempo em casa. Eu defendo esse tempo. E olha, tem 1000 métodos para não engravidar. E olha, temos que fazer, se você precisa trabalhar, você precisa ajudar a sustentar a casa, primeiro que seu marido tem que ser o provedor da casa. Eu sempre defendi isso e agora tem o 38ão aí no Brasil, esse que defende o direito da mulher estar em casa e o marido ser provedor. Aí as pessoas falam, e o homem que não consegue ser provedor? Então não casa, não tem a família. Sabe? Então, assim, eu sempre falo, assim, sabe? Tem que cuidar. Hoje, se eu quisesse, eu já poderia trabalhar. Meu filho tem 9 anos, vai fazer 10. Mas, olha, essa semana ele me contou uma coisa da escola, um segredo. Ele falou, mamãe, posso te contar um segredo? Aí eu falei, pode. E aí foi no momento que ele tinha chegado da escola, que eu estava com ele me contou. Aí eu pensei, poxa, se eu estivesse trabalhando, eu não ia ter chegado em casa nesse momento, que ele é autista, né? Que ele lembrou desse assunto para me perguntar. Então, assim, eu fico feliz de estar dando ouvido ao meu filho, eu fico feliz de ouvir ele. E ele é muito seguro, ele tem um sentimento muito grande por mim. E hoje eu sei que é porque eu cuidei dele desde pequenininho, sempre comigo, sempre grudadinho comigo, assim. Então, às vezes ele vem e me dá um beijo sem eu esperar, e é o melhor presente do mundo. Então, meus amores, programe-se. Não estou sendo arrogante de dizer que uma mulher tem que programar. A coisa que eu mais sinto raiva na minha vida é quando eu vejo uma jovem de 22 anos, 23, 18, a idade que for, de 40, engravidando, e aí o cara não quer o filho, aí fica atrás do cara que não quer assumir, aí eu falo, poxa, e a criança sofrendo, né, no meio dessa situação, eu falo, a culpa não foi do homem, foi da mulher, porque ela podia ter tomado anticoncepcional e ter evitado. Hoje em dia não tem desculpa que o homem tem que pensar nisso. Quem tem que cuidar, o corpo é nosso. Então nós que temos que nos cuidar. Então a criança tem que vir ao mundo amada, protegida, sabe? Outro dia eu vi um vídeo, essa semana eu vi um vídeo que a mãe deixava a criança com 4 meses, 5 meses na casa da mãe, da madrasta do marido, e a criança apareceu com o braço quebrado, e ela mesmo assim perguntou, por que quebrou? Porque caiu no chão a criança, e ela continuou deixando a criança, e agora a criança veio a falecer, né, por maus trato. Então, nessas horas eu fico muito chateada com essa mãe. Aí me fala assim, mas ela tem que trabalhar até sábado. Para quem engravidou? Não engravida para deixar seus filhos com os outros. Mas aconteceu, não acontece. Acontece porque eu engravidei os 2 filhos que eu tive, eu quis ter.
Eu engravidei porque eu quis. Eu fiquei 2 anos casada com meu marido, 2 anos e meio. Depois eu falei, eu quero ter um filho, porque eu já tô com... Eu ia fazer 36 anos e eu queria ter um filho. E aí eu engravidei porque eu quis. Antes disso eu não engravidei. Então, e eu engravidei sabendo que eu ia cuidar e amar com todo o meu coração. Então, meus amores, olha, escuta o que meu marido falou e não tenha filhos antes que você tenha uma programação para você cuidar do seu filhinho, abraçar, fazer ele se sentir seguro, tá bom? Um beijo para vocês. Ah, Mori, qual o nome da psicóloga, você lembra? Que diz isso? É, Uma psicóloga, americana. acho que da Inglaterra era, mas eu não lembro exatamente. Uma psicóloga da Alguém que eu Inglaterra. conhecia, por acaso eu vi. Ele vê muito noticiário, ele fica escutando noticiário. Então, com certeza ele está falando que é uma psicóloga da Inglaterra e eu pensava que era aqui dos Estados Unidos. Então, meus amores, abraça seus filhos, dá atenção para eles, não deixa eles ficar muito tempo no celular, dá amor, sabe? Se fez xixi na roupa, dá um sorriso junto. Se a criança deixou a panela cair, sorria junto com ele, proteja de altura, proteja de queda, dá todo o amor e quando for dormir, conta a historinha, abraça, porque eles vão levar para o futuro e nunca vai esquecer. Um beijo para vocês.